Bom, meu nome é Eber Evangelista. Eu sou profissional da área da ilustração já há mais de 20 anos, na verdade. E a minha trajetória profissional começa lá em 2003, quando, na verdade antes, né, mas como na qualidade de ilustrador, em 2023, quando eu começo então a trabalhar no meio editorial, mais especificamente para a Editora Abril, fazendo um trabalho para a revista Mundo Estranho, que foi a minha porta de entrada, e depois muitas outras revistas como Super Interessante, National Geographic e várias outras, né? A minha trajetória começa aí nesse momento e se estende aí no meio editorial por 10 anos, né, uma década inteira. Depois de uma década trabalhando como freelancer, eu integro o corpo de funcionários da Editora Abril, a então maior editora do Brasil na ocasião. E ali eu começo a trabalhar como num departamento que prestava serviço, atendimento a todas as revistas da casa, né, que era um núcleo de infografia, ou mais especificamente o núcleo de comunicação visual. E ali eu trabalho por 3 anos, na verdade, né? Em 2014 eu saio da editora Abril e começo novamente uma carreira solo, mas dessa vez com a família um pouco maior, né? Meu primeiro filho nasceu. E aí, um grande desafio, né? Trabalhar em casa e tal, com criança. E em 2015, mais especificamente, eu sou convidado por uma faculdade a fazer uma oficina, né? A ministrar uma oficina relacionada à pintura digital. E nesse momento eu percebo que eu sou apaixonado por docência. Eu de verdade acontece ali um caso de amor, né, entre o trabalho que eu já exercia e a possibilidade de compartilhar isso. E aí ali, a partir daquele momento, eu me encontro nesse nicho, né, nessa área da educação e começo a buscar oportunidades. Em 2019 acontece um evento aqui no Senac chamado Anima Senac, né? Inclusive um evento promovido pelo curso de design de animação. E nesse momento eu conheço a pessoa do meu coordenador hoje, né, Euclides, e lá o Euclides me convida ou me pergunta, né, da possibilidade que eu acharia de dar aula no Senac. Eu acho isso estupendo, né? Eu já buscava essa oportunidade de alguma maneira. Só que daí veio a pandemia. Em 2019 chega a pandemia e aí os nossos sonhos são temporariamente frustrados, né? Eu fico no frigorífico ali por mais um tempo de conserva, até que em 2022 novamente o Euclides me chama, né? Porque nesse período de pandemia não houve contratação, né? Foi um período bem complicado. Mas em setembro de 2022 eu então integro o corpo docente do Senac. E aí vale dizer que essa é uma grande realização, um sonho realizado. Né? E estou aqui já desde esse período, então completei em setembro agora de 2025, 3 anos de casa. Estou muito feliz por estar ligado a essa instituição, acho ela maravilhosa em vários sentidos, né? E estando aqui, eu tenho a possibilidade, principalmente, de atuar com aquilo que uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é ilustrar e desenhar. Olha, essa pintura que eu estou fazendo, na verdade, eu estou usando aqui uma tinta acrílica, mas ela é bem aguada, né? Então ela soa uma aquarela do meu pai, meu querido pai, Ezequias Alves Evangelista. Meu pai é uma figura emblemática, né? E como a gente está falando aqui de consciência negra, essa data tão emblemática, tão importante aí, que traz à tona tanta consciência, eu acho super importante essa figura. Por quê, né? Meu pai, assim, é a minha maior referência de ser humano, de homem, né? Uma das maiores, a maior, na verdade. E meu pai, negro, né? Nascido em 1933,
enfrentou uma série de dificuldades, claro, né, que já são sabidas aí historicamente, mas ele venceu todas elas. E uma coisa interessante sobre meu pai é que ele mostrou que aquilo que eu acredito, né, que todo ser humano é dotado de competências, capacidades, e isso transcende qualquer limiar de etnia, né, de comunidade. E meu pai foi um grande exemplo disso. Ele saiu de uma situação muito humilde lá no sul da Bahia, praticamente miserável, a gente poderia dizer, né? É uma miséria completa ali, pessoas morrendo pela peste, doenças, enfermidades. E ele sai de lá aos 12 anos de idade, vem para São Paulo, e ali começa uma luta para se alfabetizar, né? E chega um momento que, com todo o seu esforço, ele consegue se formar em Direito, da primeira turma da FMU, se forma também em docente, né, ele é professor, e também em Teologia, que ele era pastor, né? Uma pessoa muito ligada a comunidades simples, pessoas de uma baixa renda, né, muito grande, e ele sempre foi muito solidário, sempre compartilhou o que era dele, e assim, essa foi a vida dele. Eu cresci vendo pessoas morando em casa, pessoas sem condições, então ele foi um grande exemplo para mim, né? E hoje, para mim, nessa ocasião, poder desenhar o rosto dele é meio que uma homenagem, e também para mim é um memorial, né? É poder reviver esses valores que a gente preza na sociedade, né? De altruísmo, de empatia e de tudo isso daí. A gente sabe, né, que, historicamente, das dificuldades que essa comunidade viveu ao longo da história, mas eu penso que hoje as conquistas são muito grandes, né? A gente vê grandes nomes em todas as áreas, especialmente dentro das artes, tanto na ilustração, quanto no teatro, no cinema, no audiovisual, na música. A comunidade é muito bem representada, né? A gente percebe isso. No meu caso, eu fui assim muito agraciado, porque eu posso dizer que não enfrentei grandes dificuldades. Eu acabei meu curso universitário em 2002 com aquela preocupação muito grande de o que eu vou fazer agora, como eu vou trabalhar, né? E as portas se abriram para mim muito rápido, porque logo no começo do ano ali de 2003, eu já entro em contato com a editora Abril, e logo no mês de abril de 2003 eu tenho a minha primeira publicação. Então eu tinha meses de formação acadêmica, e ali começa uma história que durou anos, né? Eu trabalhei para a editora Abril por muito tempo. Então, assim, eu não tenho que reclamar, pelo contrário, eu só tenho que agradecer. Aliás, gratidão para mim é um tema muito importante. Eu sou muito grato por tudo que recebi, tudo que tenho recebido, né? E poder hoje compartilhar isso como professor é realmente a cereja do bolo. É poder dizer, olha, consegui, né? E agora estou aqui compartilhando um pouco que eu pude pilhar, né, ao longo de todo esse período. Perfeito. Bom, eu acho que no mundo atual o que a gente mais precisa é de fato enxergar o ser humano, né? Seja ele como for. Enxergar que o ser humano tem uma alma, ele tem competências, e não só isso, né? A gente não está aqui só para receber, mas a gente está aqui principalmente para ofertar, na minha opinião. Então, quando a gente vê quando a gente se relaciona com pessoas, seja qual for a origem delas ou a situação, e eu digo isso especialmente na condição de professor, não existe nada mais gratificante, não existe nada que dê mais sentido à vida do que a gente poder compartilhar daquilo que recebemos, né? Então, isso para mim fica muito claro. Eu acho que o que precisa mudar, né, o que precisa aprimorar na humanidade, na sociedade brasileira, em todos os sentidos, é a gente ter realmente um olhar humano, né? Eu acho que é isso que falta. Olha, o meu primeiríssimo conselho já está diluído na minha fala anterior. É se preocupar mais com o próximo do que consigo mesmo.
A gente vive num contexto muito louco. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com si mesmas, né? E com o que vai trabalhar, como vai se sustentar. Mas eu acho que essas respostas são todas, essas perguntas são todas respondidas quando a gente se doa. Quando a gente se doa, você naturalmente começa a fazer melhor daquilo que você já faz e a vida ganha uma nova dimensão, uma nova proporção. Então, esse seria para mim o primeiro conselho: enxergar o ser humano, enxergar o próximo e ver o que você pode fazer por ele. A partir dessa premissa, a partir desse ponto de vista, aí sim, buscar conhecimento, buscar estudar os fundamentos. Né? No caso aqui da arte, como professor de design, de ilustração, eu acho bem importante o aluno ou estudante se empenhar na busca pelos fundamentos né, da arte, etc. E a partir disso, muitas respostas vão vir, né? Por exemplo, estilo é uma questão que muita gente se preocupa. Qual é o meu estilo? O que eu tenho para mostrar para um cliente ou coisa assim do tipo? Isso tudo vai sendo respondido à medida que você vive. Você vive intensamente aquilo que você é. Eu acho que é isso.